O nosso trabalho vai apresentar uma dissertação que tem como tema avaliação de qualidade e estudo cinético do óleo de gergelim sobre estresse termooxidativo por espectroscopia ultravioleta e RMN de hidrogênio 1 e carbono 3. O grupo é composto por Leandro Costa, Thais Cruz e Tito Moreno. Pode passar. Uma breve apresentação, né? A autora foi a Flávia Aparecida Fonseca e é uma dissertação de mestrado de Ciências e Tecnologia em Alimentos para o programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia do Alimento na Universidade Estadual de Ponta Grossa. O orientador foi o Paulo Carneiro. E essa dissertação foi escrita no ano de 2011. Pode passar. Fazendo uma breve introdução, né, uma das principais causas de deteriorização dos alimentos, né, é a oxidação dos ácidos gráficos insaturados. Isso acontece, né, por fatores ambientais como ar, luz, temperatura, entre outros. O processo de extração e refino necessário para a adaptação e a maioria dos óleos vegetais para o consumo elimina compostos indesejáveis como peróxidos e produtos de degradação e pigmentos, né? A gente falou sobre a termooxidação, mas não falou, né, do gergelim. O gergelim é uma oleaginosa muito utilizada pelas indústrias farmacêuticas e cosméticas. Tem origem na Ásia e na África e chegou no Brasil no século XVI, né? Outras alterações também que afetam a qualidade nutricional do gergelim devido à degradação das vitaminas. Pode passar. Com relação ao controle de qualidade, as principais técnicas de monitoramento da qualidade de óleos e gorduras preconizadas pela Anvisa em 1999 e 2005 são os índices de acidez, peróxidos, iodos e saponificação, peso de específicos, índice de refração e matéria de insaponificáveis, e também o ponto de fusão. Tá? As técnicas que ela utilizou nessa dissertação foi a técnica de ultravioleta, e ela utilizou duas técnicas, né, a ultravioleta e o RMN, que são ferramentas eficazes no controle, devido à rapidez e exatidão dos resultados. O ultravioleta permite monitorar a insaturação. Já o RMN, né, ressonância magnética nuclear, permite avaliar todas as etapas do processo de oxidação, monitorando a concentração também de hidrogênio dos alílicos, bisalílicos e vinilílicos, que são degradados na etapa de oxidação primária, e hidrogênios referentes aos produtos de oxidação secundária, como os aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e hidrocarbonetos. Pode passar. Ela utilizou como referência, né, a fonte Guilhem 2010, um espectro simulador de RMN de hidrogênio de H1 de óleo vegetal. Esse experimento de RMN de hidrogênio dos vegetais permite a determinação de diversos parâmetros estruturais, como peso molecular médio, perfil de ácido graxo insaturado, índice de saponificação, iodo, entre outros. Vou falar um pouquinho sobre esses picos principais aqui, né? Como o K aqui, o primeiro aqui, né? As oleofinas, que está bem para o lado esquerdo, entre 5,25 e 5,40. A bisalílica e os bisalílicos, que é esse pico menorzinho aí, o G, está entre 2,70 e 2,90. Os alílicos, que é o pico que ele exemplificou como entre 1,90 e 2,10.
E os demais, né, o A aqui seria o metil, o grupo funcional metílico, e entre outros. Pode passar. Aqui uma outra referência também, né, do Zamora, 2002, que ela utilizou como base, né, para o seu trabalho, um espectro genérico de RMN de carbono 13 de óleo vegetal. Novamente aqui, no pico menorzinho do lado esquerdo, o as carboxilas, né, entre 170 e 173,5. Os alílicos aparecem aqui junto com esses vários picos perto do B aqui, entre 27 e 27,50. Todos esses picos aqui, ele mencionou, né, que podem ser alfa-carboxílico, metileno, metilenos, alílicos, bisalílicos, que está aqui entre 25 e 26, 25,0 e 26,0, o beta-carboxílico e os metilenos, tá? Esse também está exemplificando o deslocamento químico observado no espectro de RMN de carbono 13 de óleos vegetais. O objetivo da autora nesse trabalho foi monitorar por espectroscopia de ultravioleta e ressonância magnética nuclear de próton e de carbono 13 a qualidade dos óleos de argilina comercial e soja sob estresse térmico e realizar estudo cinético da termooxidação. Ela tem esse objetivo porque os métodos padronizados pela Anvisa para analisar a qualidade desses óleos, pelo menos na época, eram muito laboriosos e demandavam muito tempo para fazer. Eram métodos que determinavam índice de acidez por titulação com hidróxido de potássio e também métodos com cromatografia. Aí ela usa esse método padronizado pela Anvisa de medir o índice de acidez por titulação como um padrão para comparar com o método que ela está propondo nesse trabalho, para saber se esse novo método é eficaz ou não. Agora eu vou falar da técnica de ultravioleta que a autora usou. Ela, ela fez análises com espectrofotômetro de ultravioleta em de 8 em 8 horas de andamento da reação de termooxidação. Esse gráfico mostra o início com 0 horas, que é essa sombra preta aqui embaixo do gráfico, que mostra como é o espectro ultravioleta em 0 horas, sem ter iniciado a reação. Para o texto lá. Aí é o início dessa, como diz aqui, o início sem ter iniciado a reação no espectro preto, nos óleos de gergelim comercial e o extraído por ela no laboratório, o espectro tem aqueles picos em 230 nanômetros, 270 nanômetros, por causa dos antioxidantes naturais que o óleo de gergelim tem. O óleo de soja não tem esse antioxidante natural, por causa do processo industrial pelo qual ele passou. Mas ele tem esses dois picos por causa de enos conjugados e trienos conjugados, que ocorrem pelo tempo de prateleira, que ele fica lá exposto à luz e tudo. Aí por isso que o óleo de soja também tem esses picos de 230 e 270. E aí, durante a reação, conforme a autora foi fazendo análise de ultravioleta, cada análise, conforme o tempo passava, mais se percebe que os picos vão aumentando. Isso acontece porque
com o passar da reação, os trianos conjugados e os dianos conjugados vão aumentando de concentração. E aí a absorção vai aumentando de densidade. Aí pode passar. Aí aqui mostra o espectro dos 3 óleos, o gergelim comercial, o extraído no laboratório, comercial também, após 56 horas de reação, termooxidação. Aí aqui a gente vê que o óleo de soja em azul, ele está absorvendo mais na faixa de 270 nanômetros, porque ele formou mais trianos conjugados, porque ele não tem um antioxidante natural. E aí, por isso, ele oxida mais rápido. Pode passar aí, acho que acabou. Bom, sendo assim, para concluir o que o Tito acabou de explicar, o óleo de soja ele apresentou maior absorvância, em 270 nanômetros com 56 horas. Enfim, isso significa que o óleo de soja ele se degrada mais rapidamente. Por quê? Porque o óleo de soja ele não possui antioxidante, assim como o Tito já havia explicado. Então, a espectroscopia UV ela é excelente para poder monitorar a qualidade dos óleos vegetais, analisando a absorvância que vai de 230 até 270 nanômetros. Bom, esses dados do slide dessa tabela 8, ele fala de parâmetros estruturais que foram obtidos dos espectros de RMN de hidrogênio do óleo de gergelim durante a ação. A análise dessa tabela, da tabela 9, a tabela ela vai falar do óleo de gergelim natural. A tabela 9 vai falar do óleo de gergelim comercial. E a tabela 10 ela vai falar do óleo de soja, que são 3 óleos distintos que ela usou em cada um dos experimentos, tanto pelo UV quanto pelo RMN de hidrogênio e também o de carbono 13. Enfim, nós podemos perceber que a concentração de hidrogênios bisalílicos, vinílicos e alílicos, eles decrescem com o tempo de oxidação. E isso acontece em todos os óleos. Se vocês forem ver, eu vou passar devagar. Isso acontece em todos os óleos. Seja ele o gergelim natural, seja ele o gergelim comercial, ou até mesmo o óleo de soja. Se observarmos, em todos os óleos, o pico da letra E e letra G, eles decrescem durante toda a reação. Da letra E, como podemos ver, ele inicia aqui em zero tempo de horas. Ele vai de 9,3, aumenta para 9,96, 9,90, depois começa a decrescer de 9,50, 9,11 e assim por diante, assim como o G também. Ele dá uns picos de aumento, porém também ele começa a ter queda e assim ele é feito em todas as tabelas, se assim você perceber. Seja em todos os óleos, entendeu? Até no gergelim comercial, como no óleo de soja. Vamos dando continuidade agora. Bom, enfim, sendo assim, nós podemos concluir que a ausência do ácido linolênico nos óleos de gergelim e gergelim comercial pode contribuir muito para uma maior estabilidade desses óleos durante a termooxidação, que foi submetida a esses 3 tipos de óleo. Porque esse ácido ele é mais a oxidação. Entretanto, se nós observarmos, né, o óleo de soja, esse ácido gráfico que aparece nele, justifica a maior parte dele que é suscetível à oxidação, como mostra o gráfico de UV que foi apresentado lá atrás. Dando sequência, nessa tabela 11 fala sobre os deslocamentos químicos em ppm do carbono 13, que é dos óleos tanto de gergelim quanto comercial, quanto sob estresse químico e o óleo de soja. Todos eles sob estresse químico, que é esse processo de termooxidação. Nessa tabela 11, ela indica para a gente os deslocamentos químicos, determinando os deslocamentos que são correspondentes às carboxílicas,
carboxilas, desculpa, que são de 113, 173 a 173,50. Elas estão no último slide, que esse slide que é a continuação. Assim como os carbonos olefínicos, né, que são observados na região de 128 a 130 ppm, assim como o glicerol, os metilenos alílicos e os metilenos bisalílicos também. Essa parte azul ali embaixo, ela define todos os carbonos, só ligação entre carbonos, essa parte abaixo ali da tabela. E o bacana é que a ideia da utilização do carbono 13 ele é para ser utilizado, né, na caracterização e identificação dos constituintes dos óleos vegetais. Então, o carbono 13 é para ele caracterizar e identificar o que compõe esses óleos vegetais, entendeu? E essa informação, como eu já havia dito, né, dessa continuidade da tabela, toda essa informação azul da parte de baixo da tabela, elas são ligações de apenas carbono. E é isso. Aqui é o título. Então, aqui a autora começa a fazer um teste para saber se a técnica de ultravioleta ela serve como uma, uma técnica de análise eficiente do andamento da reação. Aí, para isso, ela faz ela relaciona a absorvância em relação ao tempo, de 0 a 80 horas, com o índice de acidez, de 0 a 80 horas. A cada situação com hidróxido de sódio. E aí ela conseguia saber o nível de acidez dos ácidos graxos, dos ácidos graxos a cada 8 horas. E ali no ultravioleta, ela fazia a análise de ultravioleta a cada 8 horas. Aí ela pegou, se a análise do ultravioleta ela for exata, ela tem que subir proporcionalmente junto com o nível de acidez dos ácidos graxos, porque a absorção aumenta conforme aumenta a concentração dos ácidos graxos. Então, ela pegou os dados de índice de acidez e de absorção do ultravioleta para tentar ver se eles se encaixam em uma reta, porque só assim quer dizer que a análise de ultravioleta Aí aqui tem a regressão linear que ela fez com os dados do ultravioleta e índice de acidez. Aí dá para ver aqui que na absorção de 210 nanômetros, a correlação não é boa. Deu R quadrado de 0,075. 270 também não é tão boa, deu 0,7904 o R quadrado. Aí só foi satisfatória em 230 nanômetros, a absorção. Aí ele do gráfico ele está mostrando ali os pontos ali e a reta. Aí isso quer dizer que essa análise de ultravioleta pode servir para analisar o óleo durante o andamento da termooxidação, de forma satisfatória, com exatidão. Pode passar aí. Aí é o que está escrito aqui, né? Só a absorção de 230 nanômetros explicou 89,66% da variância total dos dados. O R2 está próximo de 1 ali, com 89,76. Aí essa figura 15 é o gráfico da reta, que mostrou a relação entre a índice de acidez e absorvância. Pode passar aí, sim. Aí aqui mostra a mesma regressão linear, só que com
outros óleos. Aquele primeiro óleo foi o óleo extraído pela autora. Esse é o óleo de argilim comercial. Essa regressão linear já não foi boa em nenhuma das absorções. Todas elas foram bem baixas ali o R quadrado. Aí pode passar. Então quer dizer que essa análise não serve para esse tipo de óleo de argilim comercial. Aí aqui testou para o óleo de soja comercial também. Aí também não deu certo essa análise. Então essa análise só deu certo para o óleo de argilim extraído por ela, que é o mais puro. Pode ir passando. Bom, gente, essa tabela, número 18, ela ainda fala do índice de acidez, conforme o Tito já explicou nos slides anteriores, porém ela também tem parâmetros estruturais dos espectros de RMN de hidrogênio para os 3 tipos de óleo, tanto o de argilim normal quanto o comercial e o óleo de soja. Bom, o que essa tabela traz para a gente? Essa tabela nos informa que todos os dados apresentados nela foram submetidos à análise de regressão linear múltipla e que a sua correlação ela foi obtida de forma satisfatória através de uma equação que corresponde ao índice de acidez, conforme estão as iniciais aí em cima, do lado de tempo, razão entre hidrogênios olefínicos e alifáticos, hidrogênios bisalílicos, hidrogênios vinílicos e hidrogênios alílicos. Então, todos os dados foram obtidos, foram de forma satisfatória através dessa equação que envolve esses compostos que eu acabei de citar. Agora é com você, Thaís. Então, concluindo, né, a espectroscopia de ultravermelha pode ser utilizada rotineiramente na análise de óleos vegetais, né, pois monitora com eficiência a formação dos produtos de oxidação primária e secundária também, né, os carboxílicos, e pelo aumento da intensidade das absorbâncias próximas de 230 e 270. Também foi obtida uma correlação linear múltipla satisfatória entre o índice de acidez e parâmetros estruturais, né? Obtidos do espectro de RMN de hidrogênio, que explica aproximadamente 80% da variância dos dados dos óleos de gergelim comercial e soja. Os dados de carbono 13, né, são úteis na caracterização e identificação dos constituintes dos óleos vegetais. E também a espectroscopia de ultravioleta pode ser utilizada no controle de qualidade de óleos vegetais sobre o estresse térmico, obtendo-se satisfatórias correlações entre o índice de acidez e absorvância, entre 230 nanômetros, para o óleo de gergelim, né? N111, R2 0,8972, né, próximo de 1, e R 0,94,74. Esse foi o nosso trabalho.